Eu vou falar um pouco porque que nós estamos vivendo uma emergência climática, não é nem mais mudanças climáticas, e por que que isso é o maior desafio que a humanidade já enfrentou. É, o, Veja bem, o Acordo de Paris 2015, foi a COP21, ele já foi muito desafiador. Foi a primeira vez em 21 COPs que os países viram que tinham que reduzir muito as emissões, e aqui no Acordo de Paris foi, olha, não podemos passar a temperatura global de 2 graus, idealmente 1,5 graus. Aí o IPCC, em 2018, publicou um relatório especial muito importante que mostrava a diferença de 2 graus para 1,5 graus. E 2 graus era muito grave, mostrou uma série de riscos com 2 graus. E a COP26 em Glasgow, 2021, vocês todos se lembram, ela colocou aquelas metas de que nós não podemos passar de 1,5 graus. E aí a ciência, naquela época, indicava o quê? Para não passar de 1,5 graus, nós estávamos aí um pouquinho mais de 1,1 graus de aquecimento em relação a 1850, 1900, nesse ano, 2021, falou assim, nós temos que reduzir as emissões em 43% em relação às emissões de 2019 até 2030 e zerar as emissões líquidas até 2050. Isso é o que a ciência, naquele momento, indicava que não faria a temperatura passar de 1,5 graus. Isso lá na frente, em 2050. E aí, o que aconteceu? 2022, a temperatura já estava ali cerca de 1,2, e a ciência previu que ela subiria um pouquinho mais em 2023, porque havia a previsão de um El Niño, uma boa previsão, El Niño muito forte, foi o terceiro El Niño mais forte do registro histórico, começou em abril, maio do ano passado, e se previu que podia chegar a 1,3. O ano mais quente do registro histórico havia sido 2016, porque nós tivemos o El Niño mais forte do registro histórico 2015-16, a temperatura chegou a 1,26 graus, depois ela caiu um pouco, e se previu que ela podia chegar ali perto de 1,3. E o que aconteceu em 2023? A temperatura chegou a 1,5. E o El Niño desapareceu em maio desse ano. A temperatura não baixou. Nós já estamos há 17 meses com a temperatura acima de 1,5. Tivemos desses 17 meses, 9 meses com a temperatura que até atingiu 1,6. Então, a ciência, milhares de cientistas estão buscando explicar por que em um ano a temperatura do planeta subiu 0,3 graus. Nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido. Então, é muito grave até tentar entender o que está acontecendo, mas o que isso mostra? Como vários de vocês falaram aí nos discursos iniciais de abertura, nós estamos vivendo o máximo de eventos extremos da história da humanidade. Para a gente, quando a temperatura do planeta esteve 1,5 graus, como agora, nós temos que ir no último período interglacial, 120 mil anos atrás. 120 mil anos atrás, Homo sapiens existiam só lá quantidade muito pequena, lá na África Equatorial. Não tem comparação com a população, 8 bilhões de habitantes hoje, em todo o mundo. E então, e o que aconteceu? E vários de vocês já mencionaram. 2023, 2024, todos os eventos extremos bateram recordes. As ondas de calor, as secas, os incêndios florestais, as chuvas excessivas, as rajadas de vento, as marés de tempestade, as ressacas, um rápido aumento do nível do mar, um super rápido derretimento do mar de gelo lá próximo da Antártica, e mesmo o derretimento dos mantos de gelo na Groenlândia e na Antártica Ocidental. Tudo isso explodiu em 2023, mas a ciência já sabia. Quando a gente chegasse a 1,5 graus de aumento, a gente teria esse
essa explosão e o aumento é exponencial. Vocês precisam prestar muita atenção. O aumento não é linear, o aumento é exponencial. Por que que o aumento é exponencial? Porque quando a temperatura chega nesse nível, 1,5, a atmosfera absorve muito mais energia. Por exemplo, aí na costa do Espírito Santo, a evaporação da água dos oceanos aumenta muito. Quando a temperatura da superfície dos oceanos passa de 26 graus e meio, 27, o aumento da evaporação é exponencial. E aí você tem muito mais vapor. Você leva muito mais energia, energia utilizada para evaporar. Quando o vapor d'água condensa e forma as gotículas das nuvens, libera o calor. É isso o que leva energia para a atmosfera e vai gerar todo tipo de fenômeno extremo. Também a atmosfera, com mais gás de efeito estufa, absorve energia e aumenta a energia da atmosfera, gerando todo tipo de evento extremo, como eu mencionei. Isso a ciência sabe há muito tempo. Mas o que a ciência ainda está tentando explicar é por que que nós atingimos 1,5 graus agora. O que que a ciência indicava? Se a gente continuasse a aumentar as emissões, nós poderíamos, talvez, pela primeira vez por um ano, atingir 1,5 graus em 2028, que teria um El Niño forte, e depois, se continuasse as emissões, nós poderíamos atingir permanentemente 1,5 graus entre 2033 e 2035. Se continuássemos com as emissões. O que que aconteceu? Atingimos, pela primeira vez, como eu falei, estamos há 17 meses, com a temperatura acima de 1,5 graus. E aí vem os enormes desafios, né? Porque eu quero mesmo falar disso antes de falar de outras coisas. Como vocês já até mencionaram, nós temos agora a COP30 em Belém, em novembro de 2025, e vamos supor, ainda não dá para prever, mas vamos supor que a temperatura não baixe de 1,5 graus, que ela continue 2025, 1,5 graus e até 2026. Se isso acontecer, certamente a ciência vai dizer que nós já atingimos 1,5 graus. Eu não estou falando que nós já atingimos. Eu estou falando que, se continuar, a ciência vai demonstrar, já atingimos. E se isso acontecer, veja, eu quero já falar para vocês dos riscos. Aí nós voltamos lá para a COP26, Glasgow, né? Vamos supor que todos os países continuem com as metas da COP26, reduzir em 43% as emissões até 2030 e zerar as emissões líquidas até 2050. Se a gente já atingir 1,5 graus e continuar com essas metas, nós vamos, até 2050, chegar a 2,5 graus. E até alguns estudos recentes mostram que pode passar de 2,5 graus em 2050, chegar até 2,8 graus. Mas deixa eu dizer o risco se a gente chegar a 2,5 graus. O primeiro risco enorme é os eventos extremos, né? Quer dizer, se a temperatura aumentar 1 grau até 2050, em 25 anos, todos esses eventos vão atingir um aumento exponencial muito grande. De novo, nunca Homo sapiens e os nossos antepassados, Homo erectus, Homo sapiens, 200, 250 mil anos, Homo erectus, 3, 4 milhões de anos, nunca a temperatura esteve nesses níveis. Se a gente chegar, então, a 2,5 graus em 2050, todos esses eventos extremos aumentam exponencialmente, todos. Vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre eles. Mas qual que é um gigantesco risco se nós chegarmos em 2050 nesse nível? São chamados pontos de não retorno. Em inglês, tipping points. Eu fui o primeiro cientista lá atrás, 1990 e 91, publiquei 2 artigos na Science Journal of Climate que dizia que nós podemos ter o ponto de não retorno da Amazônia. Aquele estudo era só desmatamento, né? Tinha crescido demais o desmatamento da Amazônia no final dos anos 80 e eu fiz esse estudo.
E depois eu continuei. Há 42 anos eu faço pesquisa na Amazônia, sobre a Amazônia, e aí inúmeros estudos mostram que a Amazônia está muito próximo do ponto de não retorno. E se a temperatura em 2050 chegar a 2,5 graus, vai passar do ponto de não retorno da Amazônia. Se isso acontecer, nós vamos perder 50% a 70% da Amazônia, nós vamos perder a maior biodiversidade do planeta, degradação da biodiversidade gera epidemias e pandemias. Nós já tivemos, pela primeira vez desde que os europeus chegaram aqui 500 anos atrás, nós estamos tendo 2 epidemias na Amazônia. Febre maiaro, febre oropouche. Vírus transmitidos aí por insetos. A Fiocruz e Evandro Chagas, lá de Belém, já detectaram mais de 40 zoonoses. Então, o risco é gigantesco, até nisso. Até nisso. E se passar do ponto de não retorno, em 30 a 50 anos, até 2070, 2080, nós vamos liberar 200 a 250 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera, tornando impossível voltar para 1,5 graus. Esse é um ponto de não retorno perigosíssimo. Deixa eu dizer um segundo ponto de não retorno. Solo congelado, Sibéria, norte do Canadá, Alasca, chamado permafrost. Já começou a descongelar, ele tem uma gigantesca quantidade de metano, um gás 30 vezes mais poderoso que o gás carbônico para aquecer, e gás carbônico também. Já começou a derreter. Se passarmos de 2 graus, chegarmos a 2,5 graus em 2050, nós vamos, nessa faixa também 30 anos, 50 anos, derreter grande parte do permafrost e vai liberar mais de 200 bilhões de toneladas desses gases de efeito estufa. Se esses 2 pontos de não retorno, nós vamos chegar em 2100 acima de 3 graus. E agora, um terceiro ponto de não retorno do impacto para a vida, né? Se perdermos a Amazônia, nós vamos perder até centenas de milhares de espécies, e também, com a temperatura chegando em 2050 a 2,5 graus, os oceanos aquecendo nesse nível, acima de 2 graus, nós vamos extinguir os recifes de corais, todos praticamente, e os recifes de corais mantêm 18% a 25% da biodiversidade oceânica. Então, só estou dando 3 pontos de não retorno aqui para vocês verem. Tem mais de 25, a ciência conhece mais de 25. Chegando a 2,5, a gente passa de vários desses pontos de não retorno. E se isso acontecer e a temperatura continuar, e no próximo século, ela passando de 4 graus, isso pode acontecer, aí nós vamos tornar o planeta inabitável para humanos, né? Grande parte do planeta, só mesmo lugares muito frios, topos de altas montanhas, a Antártica e Ártico. O resto, grande parte aqui do Brasil, equatorial, tropical, quase todos os dias do ano, a temperatura passará de 4 graus, é o que o corpo humano não mais resistirá. Nós nunca evoluímos com essa temperatura, é o estresse térmico. Bebês, idosas, idosos vivem meia hora, 1 hora, adultos saudáveis 2 a 3 horas, quando o corpo não consegue mais perder calor. Então, só queria mostrar para vocês todos esses riscos e avançar mais, muito rapidamente, qual que é o evento extremo que mais causa morte? Ondas de calor. Ondas de calor, no mundo inteiro. A Organização Mundial de Saúde diz que esse número é mais do que 500 mil mortes. Ainda assim, muito da medicina não registra que a origem daquela doença que levou à morte foi a onda de calor, mas é isso. E, de novo, estamos preparados para adaptação a ondas de calor? Não, não estamos. Como aqui foi mencionado, as cidades não estão preparadas. As cidades têm esse outro efeito ilha urbana de calor, porque as cidades brasileiras praticamente acabaram com a vegetação. Por exemplo, eu conheço bem os dados de São Paulo. São Paulo, em dias muito quentes no verão, áreas ali urbanas são 10 graus mais quente do que a Mata Atlântica do lado de São Paulo, na mesma altitude. Isso é ilha urbana de calor. Então, esse é um dos efeitos muito importantes, é o que mais leva a mortes em todo o mundo, inclusive no Brasil, e todos esses outros eventos
secas, né? Tivemos a maior seca da história da Amazônia, uma segunda seca muito grande no Cerrado, depois de 2020, e no Pantanal. Então, é isso que nós estamos vendo em todo o mundo, o recorde de chuvas que tivemos no Rio Grande do Sul, e todas. Aí, Espírito Santo, em março desse ano, 325 milímetros em 24 horas, levou a mais de 20 mortes. Então, tudo isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, eu só quero mencionar para vocês o enorme risco que nós estamos vivendo. Infelizmente, as emissões não param de crescer. 2024, as estimativas iniciais são que elas serão acima de 2023. E a guerra na Ucrânia, a guerra lá na faixa de Gaza, no Líbano, isso tudo está gerando uma instabilidade política enorme. Muitos países reduziram as suas metas de redução das emissões, então isso é um risco enorme. E mesmo aquela meta do Acordo de Paris, COP26, de reduzir 43% as emissões até 2030, parece muito difícil. A COP29 foi um fracasso, porque estudos já tinham mostrado que isso para zerar em 2050, hein? Os estudos mostraram que precisava gerar um fundo, né, 1,3 trilhão de dólares por ano a partir de 2026 e nada. Foram 300 bilhões, isso não tem nenhuma consequência. E também os estudos mostravam que precisamos de uns 500 bilhões de dólares por ano para aumentar a resiliência de todas as populações. Mais de 2 bilhões de habitantes são muito vulneráveis, pobres, países em desenvolvimento. Nada disso foi feito, nada disso está sendo feito. Então, mostra todos os riscos. E nós, aqui do Brasil, logicamente, o CEMADEM mostrou estudos calculando quantas pessoas residem em áreas de risco de deslizamentos, inundações, enxurradas, alagamentos, em 825 municípios, 92 milhões de brasileiros. Isso é o censo 2010, está refazendo agora o censo 2022, mas não publicou ainda. Censo de 2010, 825 municípios, 92 milhões de brasileiros, inclusive várias cidades aí do Espírito Santo, e chegou à conclusão que 8 milhões de brasileiros viviam em áreas de risco de chuvas excessivas, 2 milhões em áreas de altíssimo risco. Não podem continuar. Eu tenho certeza que quando refazer agora para quase 2 mil municípios, esse número passa de 4 milhões. Então, só para mostrar para vocês, desses 4 milhões, mais de 80% são populações pobres. Essas populações não têm como ir para um lugar seguro, como nós vimos lá no Rio Grande do Sul. Então, esses são os gigantescos desafios, né? Como tornar as populações, por exemplo, das cidades mais resilientes às ondas de calor, como remover essas populações que moram em áreas de risco de chuvas intensas. Nós tivemos, como eu falei, a pior seca da história da Amazônia, a pior quebra de safra de soja da história do Brasil. Então, tudo isso está acontecendo no mundo inteiro e no Brasil. E eu só quero concluir, então, dizendo um pouco dos desafios da COP30. A COP30 vai se tornar a mais importante das COPs. Por quê? Porque não podemos esperar para zerar as emissões em 2050. O presidente Lula, no final do G20, 2 semanas atrás, fez um discurso muito importante. Ele falou, primeiro presidente do mundo que falou isso. Lógico, o Brasil lidera a COP30, ele falou, nós temos que zerar as emissões em 2040, no máximo em 2045. Na verdade, não pode passar de 2040. Então, é isso que eu queria deixar aí como um dos grandes desafios. Talvez essa COP vai se tornar a COP mais importante da história. Tem que se tornar, não vai, tem que se tornar. Tem que acelerar demais a redução das emissões, tem que acelerar demais a restauração da vegetação, por exemplo. Já conversei com o governador Casagrande, os belos projetos que o Espírito Santo tem de restauração da Mata Atlântica, importantíssimo. Estudos mostram que a gente pode restaurar até 7 milhões de quilômetros quadrados em todo o planeta, todas as florestas tropicais, latitudes médias, boreais. Isso removeria até 5, 6 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano, por até 100 anos. Importantíssimo. Então, o Brasil tem toda a condição, e eu quero concluir dizendo,
nós temos toda a condição de nos tornarmos o primeiro país do mundo a zerar as emissões, porque 75% das nossas emissões em 2022 uso da terra, 50% desmatamento, 25% agropecuária. Então, essa é a direção. Eu tenho certeza que o Brasil vai levar agora para a COP30 esse desafio, zerar todas as emissões até 2040 no máximo, e o Brasil ser o primeiro país a zerar as emissões, porque nós já temos planos de zerar o desmatamento de todos os biomas até 2030, e depois, rapidamente, a transição energética, e é mais lento a agropecuária, mas sim, é possível também uma transição para a pecuária e agricultura regenerativas que emitem muito menos. Então, deixa eu colocar isso, palavra final. Vamos fazer a COP30 ser a mais importante e o Brasil, primeiro país a zerar as emissões. Muitíssimo obrigado.